isso, galera colorada, como vocês acham colorado em mais um vídeo? Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou falar sobre muitas coisas envolvendo o Esporte Clube Internacional, mas eu vou abrir o vídeo de hoje falando sobre o meu esquema tático predileto. Já deixa um like na largada do vídeo para dar uma força para o canal, assim como divulgue o link desse vídeo em grupos de WhatsApp para dar uma força para o canal do Axel Colorado. Seguindo o fluxo, vamos abrir aí com um valeu demais do querido amigo Ezequiel Bertolho. Muito obrigado, Ezequiel, por mais um valeu demais no valor de R$25, que ajuda muito o canal a crescer, ajuda a ideia Axel Colorado ir para frente. Eu vou ler aqui o comentário dele. Valeu, caro mestre Axel, eu entendo perfeitamente a questão da censura que estamos vivendo nessa época. Obrigado pelo retorno das pautas. Agora, com essa direção, com esse rascunho de treinadores e jogadores completamente sem comando, estou só pelos 45 pontos em 2025 e certamente será assim também em 2026. O último ano desse presidente medíocre. Minha próxima sugestão de pauta é saber seu entendimento de qual seria o melhor esquema tático com esse grupo de jogadores atual. Eu ainda sou old school 4-4-2. Grande abraço. Eu que deixo a você, Ezequiel Bertolho, o meu grande abraço. Meu esquema preferido é o 4-4-2 também, clássico 4-4-2. O tal MDM, mestre de todos os magos, só tem um único e miserável esquema. É incapaz de inovar, de fazer algo diferente. Ele é totalmente amarrado a só um esquema. Por isso que eu digo, esse rapaz, esse senhor aí, ele nem inteligente é. Eu já disse isso pra vocês, eu já falei, isso tá claro. A pessoa tem que ter um mínimo de inteligência pra ler nas entrelinhas. Voltando ao assunto principal, ele tem o 4-3-2-1. Acho um esquema horrível, horroroso, que o meio fica sempre vazio. O Inter, por que o Inter eternamente perde o meio de campo? Muitos vêm falar de maneira simplória até. Ai meu Deus, dois volantes só tem porque o Thiago Maia e o Bagre Henrique não preenchem o espaço. Não é isso, pessoal. Todo mundo joga atualmente, praticamente todo mundo joga com 4 a 5 jogadores no meio de campo. O Inter joga só com 3 jogadores no meio. Tenho falado sobre isso. O Alan Patrick, que era para jogar de frente pro gol, joga de costa pro gol. Ele joga no mesmo setor de campo que jogava com o Kudê, na intermediária do campo adversário, de costa pro gol, recebendo a bola sempre com a marcação batendo nas costas dele. Isso é culpa do treinador, não é culpa dele. O tipo de jogador Alan Patrick precisava de outro meia para jogar com ele. Por isso o meu esquema preferido é o 4-4-2. Eu faria ali a defesa, os 4 de trás ali, claramente, obviamente com o Rocher. Tem o tal desse Aguirre aí, que eu acho insuficiente, vou deixando claro. Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabé. Falando sobre o Bernabé, quando você tem um jogador que tem uma vocação para o ataque, como é o caso do Bernabé, você tem que criar um sistema para que esse jogador possa se soltar. E mesmo no 4-4-2 pode ser feito isso. Eu já falei aqui sobre Vanderlei Luxemburgo, sobre o grande time do Cruzeiro que ele treinou, da Tríplice Coroa, né, que ganhou naquele ano tanto o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Ele tinha um lateral esquerdo chamado Sorin, de grande qualidade técnica, que jogava na seleção argentina, inclusive, lateral titular, e que era destro, jogava pelo lado esquerdo, que mostra que ele tinha muita técnica, porque o cara pode jogar com perna trocada pelo lado esquerdo, com o pé direito, por exemplo. Ele tem que ter uma técnica apurada, e era o caso dele. E ele criou esse sistema para que o Sorin pudesse se soltar, ir à frente e contribuir com o ataque. Então você poderia fazer o seguinte, nesse caso do 4-4-2 que eu penso. Um volante jovem. Primeiro volante jovem, nome dele, Luiz Otávio, caindo de maduro para ser titular do Internacional, para cobrir as subidas do Bernabé. Pronto, resolve o problema, solta mais um pouco o Bernabé, deixa ele atacar e deixa ali para o Luiz Otávio, com a sua juventude, com o seu tamanho físico também, poderia cobrir as subidas dele. Mais para frente, o que temos hoje? Luiz Otávio, Thiago Maia, nós temos hoje, dizendo claro isso, Alan Patrick, e aí poderia ser até, por exemplo, o Gustavo Prado, que é um jogador de meio, não é um jogador de ponta, é sacrificado, é anulado jogando na ponta por esse treinador medíocre que nós temos, ou poderia até ser Oscar Romero. Ah, não joga nada, eu tô falando com o que tem aí, eu tô dizendo com o que tem aí, não, eu não posso nem pensar num Bruno Tabata, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Na frente, na frente também tá claro, fácil, a bola quicando, é só colocar pra dentro. Wesley e Ricardo Matias. Esse é o meu time, esse é o meu esquema. Simples, direto, com meio de campo preenchido, com cobertura de laterais bem estabelecida, com 2 caras articulando pelo meio, para que o Inter não perdesse o meio de campo, para que o Alan Patrick não tivesse que jogar de costas para o gol. Por que ele foi jogar de segundo volante? Para ter a bola de frente nesse jogo aí contra o Fluminense. O treinador é medíocre, não tem condições mais.
ele não é nem um homem inteligente. Eu tenho dito isso há muito tempo, mas o canal é pequeno. Eu tenho dito que esse cara é insuficiente há muito tempo, não é de hoje. Esse cara nem inteligente é e treina um dos maiores clubes do mundo. Olha em que ponto chegamos. Então, querido Ezequiel, tá aí a minha ideia de time, a minha ideia de esquema. Pra mim, o meu esquema preferido é o 4-4-2. O 3-5-2 é um esquema interessante, porém, para o jogador brasileiro, a cultura do jogador brasileiro, eu acho muito difícil aplicar. Teria que ter jogadores apropriados. Não adianta colocar laterais de ala, a não ser que você tenha esses alas com grande qualidade técnica. Eventualmente até o Bernabé poderia, quem sabe, fazer uma ala, mas o Aguirre esse não tem bola nenhuma para jogar como ala, porque lembrando, o ala ele joga de intermediária a intermediária, ele não chega à linha de fundo, ele joga no meio e tem que ter bola. O Tite fez isso com os azuis lá em 2001, quando ele tinha o Anderson pela lateral direita e tinha o próprio Roger pela lateral esquerda, que tinha a bola e entendimento tático para cumprir aquela função. Mas para mim o 4-4-2 caindo de maduro, o Inter teria muito mais reforço, tanto na defesa quanto pujança no meio de campo. E agora chegou aquele grande momento da Max Titânio na tela, diretor. O site da Max Titânio. Você pode presentear o seu pai maromba nesse próximo Dia dos Pais, que será no segundo domingo agora de agosto. Então é o seguinte, entre lá no site da Max Titânio. Você vai escolher os produtos, você vai colocar no carrinho e ao finalizar a sua compra, você vai digitar esse cupom aqui, ó, MAX10 Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na aquisição desses produtos incríveis. A Max Titânio tem a oferecer para você glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários produtos incríveis. Já deixo um grande abraço, pessoal da Max Titânio. Pequeno fluxo. Agora eu vou tocar naquele calcanhar de Aquiles de muitos aí. VCV! Ele com as suas opiniões completamente imbecis, ele não entende nada de futebol, ele não compreende, ele não entende, vou provar isso hoje. Ele não conhece nem a história do seu clube. Diretor, na tela, nós vamos abrir esse comentário do VCV com esse comentário absurdo e abjeto agora para todos vocês. E por isso eu coloco a responsabilidade na direção. O Fernando se machucou em 2 de junho. Nós estamos entrando em agosto, são 2 meses. E o jogador que foi contratado para substituir o melhor volante que eu vi com a camisa do Internacional, eu nasci em 1980, que é o Fernando, foi o Richard. Bem, vocês viram aí. Ele disse que nasceu em 1980 e que o melhor volante que ele já viu jogar na vida dele é o Fernando. Pessoal, pensem na espiral da derrota. Pense quando você vai diminuindo o seu clube de tamanho. Fernando veio do Sevilha, 2 sul-americanas da Europa. Nunca foi convocado para a seleção brasileira. O Inter não disputou ele com nenhum outro grande clube. O asilo de velhos e clube de benefícios de aposentados. Esse é um jogador absolutamente comum. Eu não vou destruir o Fernando comparando com outros. Mas já que o senhor nasceu em 1980, senhor VCV, e o senhor não entende porcaria nenhuma de futebol, dá vontade de falar outras palavras, mas a gente tem que respeitar as pessoas. Então é o seguinte, ó, eu vou dar alguns volantes para o senhor que jogaram 1000 vezes mais. Eu poderia falar outros nomes, mas eu vou colocar nomes assim que são indiscutivelmente melhores que o Curupira. Vamos lá, Márcio, campeão da Copa do Brasil de 1992, o Inter foi lá e contratou ele do Corinthians, muito melhor que o Curupira, certo? O Fernando, é homônimo desse Curupira aí que tá mamando nas tetas do Inter. Com 50 anos de idade não abandonou o futebol. Fernando, esse volante homônimo que jogou no time do Celso Roth em 1997, muito mais jogador que ele. Ah, não era primeiro volante, era primeiro sim. Tinha o Anderson, que era um baita de um bagre, mas o Roth não gostava de jogar assim, ó, primeiro e segundo. Ele jogava com 3 primeiros volantes. Um deles era o Fernando. Ele jogava até com a 8, se eu não me engano, jogava muito mais do que esse Curupira aí. Isso Dunga, obviamente, 1998 e 1999, o Inter muito mais jogador que o Curupira, não vamos discutir isso aí. Temos o Sandro, campeão da Copa Libertadores da América com o Inter em 2010. Não ganhou uma Sul-Americana com o Inter, ele ganhou uma Copa Libertadores da América. E para terminar, um jogador defenestrado por desse analfabeto futebolisticamente falando, que é o VCV, Johnny. Diretor, na tela, esse lance que eu busquei do primeiro jogo dos 2 duelos contra o River Plate lá em 2023. Deem uma olhadinha nesse lance. Diretor, na tela agora com todos vocês, por favor. Buen quite a mitad de camino. Se eleva Mercado, se viene de la Cruz. Así va River, pero pierde con Johnny. Saca la pelota Johnny. Buscando Valencia con González Pires. González Pires, falta. Candidato, não? Sim, candidato porque... Vocês, por acaso, além da roubada de bola, que aquilo ali é roubada de bola, eu quero perguntar pra vocês se vocês viram o Curupira fazer um lançamento deste nível no pé do Valência, com essa cabeça erguida, passe propositivo, passe que quebrou as linhas da defesa adversária, que proporcionou
ao Werner driblar, levar a falta que culminou no gol marcado por ele mesmo, a falta batida pelo Alan Patrick. Isso é um primeiro volante de cabeça erguida. Isso é um primeiro volante que me tem saudade pela vitalidade, por roubar bolas, a coragem de passar a bola para frente, de fazer lançamentos longos, de virar o jogo. Esse jogador tá com a camisa 5 do Atlético de Madrid hoje. Ele é um jogador respeitado hoje já na Europa. Ele já é um jogador da seleção americana e para mim muito mais jogador que o Curupira. Esse lance, para mim, ele resume o que é o Johnny. Um cara que desarmava, que cresceu muito como volante do Internacional e que rende aos cofres do Internacional em torno de 60 milhões de reais. O Curupira nos dá um prejuízo enorme. 800k mensais pingando na conta desse velhaco que na maioria das jogadas chegava atrasado e fazia falta, não conseguia desarmar ninguém, e quando a bola caía no pé dele acabava com a transição, acabava com a velocidade de transição do Internacional. Passes para o lado, para os lados e para trás. Não há como comparar. Esfreguei na tua cara um monte de volante melhor. Tem mais, eu não falo de outros para não escandalizar. E a espiral da derrota é tão deprimente que o Inter hoje endeusa um jogador absolutamente comum, sem nenhum cartaz no futebol brasileiro, sem nenhum cartaz grande na Europa, de grande jogador nem nada, que nunca vestiu sequer a camisa da seleção brasileira. E olha, vários jogadores aí fracos jogaram na seleção. Então é isso. Espiral da derrota em nível hard. Isso aqui, essa crítica ao Fernando, você só vê aqui nesse canal. Porque é um canal aqui para especialistas em futebol. E não Maria vai com as outras. E agora chegou aquele grande momento da Q-Design. Diretor na tela, esse belo merchan do Dia dos Pais da Q-Design, por favor. No fim do dia, reencontro quem começou tudo. Meu pai me espera, e o que ele tem nas mãos não é só um escapulário. É um pedaço da história dele, que agora se junta à minha. Q-Design. Carregue o que importa. Bem, o que dizer depois desse merchan? Você vai digitar esse cupom de desconto aqui, ó, Seu Colorado Q10, e você tem 10% de desconto nessas joias maravilhosas. Presenteie seu pai no Dia dos Pais com uma das joias da Q-Design, ele vai ficar extremamente feliz. Já deixa um grande abraço ao pessoal da Q-Design. E no fluxo, um boneco aí veio no meu canal e ele falou assim, ó, não fale de política, você fique na sua, só fale de futebol. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão assistindo esse vídeo. Sabe quem é que usa o clube e faz política diariamente? É esse presidente com sua ideologia e que usa o clube para fazer política através do marketing. Sou eu que mando colorir o Beira-Rio à noite com as luzes, lembrando o dia do orgulho L, blá 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 blá. Sou eu que falo sobre isso? Sou eu que uso o clube para exaltar o dia da consciência N? Sou eu que falo sobre isso? Eu que exalto o Dia Internacional das Mulheres? Sou eu que falo sobre isso? Sou eu que uso uma camiseta ecologicamente correta? Não, tudo isso é política. Eu não falo sobre isso no meu canal, até porque existe censura. A própria plataforma chama-se censura prévia, ou seja, se tu falar isso, tu vai ter problemas. Eu já teria me posicionado, ó, há muito tempo. Todo mundo sabe aqui mais ou menos o que eu quero dizer. Então não sou eu que faço política. O clube usa isso. O clube fez um post porque a atriz tal ganhou um Oscar. E fazendo um exercício bizarro de linkar o Esporte Clube Internacional com uma atriz que ganhou o Oscar. A gente sabe que essa atriz que ganhou o tal Oscar, ela odeia um ex-presidente. Falando em ex-presidente, o presidente atual do Esporte Clube Internacional postou uma foto com aquele ser humano que tá lá no Palácio do Planalto. Sou eu que faço política? Sou eu que uso as redes sociais do clube para politizar o tempo inteiro? Sou eu que faço isso? Olha, você que deixou esse recado, você é um idiota por falar isso pra mim. Você é um imbecil. Não, eu não falo de política aqui. Eu só tô mostrando o que estão fazendo com o meu clube. É só isso que eu tô falando. E hoje o Clube Esporte Clube Internacional é aparelhado. É aparelhado. Houve uma demissão em massa de vários funcionários quando esse presidente assumiu para colocar os seus lá dentro. Vocês entendem o que eu quero dizer? E vou dizer, ontem eu coloquei um vídeo de um rapaz que é funcionário do Inter falando sobre aquela maldita frase que tem lá dentro do vestiário, túnel do vestiário adversário no Beira-Rio. Antes
antes, um pouquinho antes, eu até cortei. Mas sabe o que um funcionário, um cidadão afrodescendente ali, falou? Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: essa frase aqui, a gente aluga um triplex na cabeça deles. Pra quem conhece política, você sabe o que eu tô querendo dizer com isso. Você sabe. E isso pra mim é abjeto, é nojento. Em tempo. A frase bem-vindos ao inferno é uma frase de religião. Por que é de religiosa? Porque o inferno só é conhecido por causa que está na Bíblia. Então é uma frase religiosa de uma torcida que encara o esporte não como esporte, mas como religião. Por isso que eu não gosto que chame a camiseta do meu time de manto. É só uma camiseta, é só um escudo que a gente respeita. Mas manto é outra coisa. É pra gente que quer politizar tudo ou tratar tudo como religião. Não é o meu caso. Eu não faço isso. Eu sou cristão. Aquela frase que está lá é religiosa porque fala em inferno. E inferno a gente vê onde? Na Bíblia. Então, quer minha opinião? Clube do Povo, frase maravilhosa, campeão de tudo, muito legal, tudo isso é legal. Envolveu religião, política, eu tô fora também. Não tem que ser A, não tem que ser B, não. Tem que fazer só futebol num clube de futebol. Só que quem faz política deve estar sentado na cadeira de presidente lá e que usa o meu, o teu, o nosso clube para fazer política o tempo todo com essas porcarias desses movimentos aí que são apoiados por ele. É isso que eu quero dizer. Tudo isso é política, sim. Política partidária, sim. Vocês que não entendem isso, se vocês são idiotas, vão ler e estudar sobre o assunto e vocês vão entender. Não quero saber de política nenhuma no meu clube, nenhuma, e nem religião no meu clube, nenhuma. É porque falam muito de religião em relação ao Internacional. Tem santo atrás da goleira, porque não pagou o pai de santo, e daí? E daí? É pra ter? Não é pra ter nada disso aí, nada, absolutamente nada. É dentro de campo. E no vídeo dos comentários idiotas, vou responder um imbecil aí, que único, né, que foi contra a questão de tirar as frases do Beira-Rio. Seguindo o fluxo, eu tava olhando o Instagram do Internacional, os stories. Diretor, enquanto eu falo, coloca aí esse momento aqui. É o momento do treino do Internacional. E eu fiquei olhando ali, eu demorei um pouco para olhar embaixo a legenda de que estava marcado ali do Instagram, né, o arroba. Eu pensei, é um treino do sub-15, sub-17, com os caras que já cresceram com um anão. Cara, esse anão que vocês estão vendo, essa criança, é o Alan Rodrigues. Este é o primeiro volante que contrataram para jogar no Internacional. Primeiro, segundo volante, sei lá, não interessa, tá? Pelo amor de Deus, olhem o físico desse jogador, olhem a altura desse jogador, olhem as pernas desse jogador, pelo amor de Deus. O Internacional hoje é uma nau à deriva. Como é que você vai ter um volante, primeiro ou segundo, eu não me lembro mais, com essa estatura e com esse físico? Olha, eu vou dizer pra vocês, com essa estatura e esse físico, tem que ser mega jogador, tem que ser ponto fora da curva. Tem que ser Romário, Bebeto, Messi, é jogador desse nível. Baixinho, tem que jogar demais. Agora, primeiro volante dessa altura e desse físico tão mirrado, eu não me lembro de nenhum dar certo. Cara, o que está acontecendo com o meu clube? O que está acontecendo com o nosso clube? Meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você quer que eu leia a sua pauta aqui, comente a sua pauta no canal do Axel Colorado, mande um valeu demais a partir de R$20. Se torne membro do canal do Axel Colorado. Desde o aniversário pra cá não tive mais nenhum membro. Vamos ajudar esse canal a crescer. O único que faz análise verdadeira dos fatos. Aqui está o endereço de e-mail para aqueles que querem fazer uma conexão comercial com o Axel Colorado, colocar os seus produtos aqui para me divulgar. Falei e me garanto. Um grande abraço e fique com Deus.